Paz, pessoal, e aí, bom dia. Tá chegando aqui na igreja. A gente vai ter ensaio agora. Acho que é quase meio-dia, né, Caio? Acho que é meio-dia. Isso aí. Vai dar uma hora. Vai dar uma hora. Vamos lá, preparar as coisas para o ensaio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prioridades. E uma das nossas prioridades, pelo menos, que eu tomo como prioridade minha, é estar aqui em todos os ensaios para poder ajudar a galera que vai estar por aqui, fazer aquele acompanhamento. Por que a gente faz essas coisas? Por que a gente faz o que a gente faz? Bom dia, vamos acordar! Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que vocês devem estar um pouco sonolentos ainda, mas vamos acordar! O dia já começou, a semana já começou, o mês já começou. E nós estamos, como você está vendo, eu não estou gravando pela manhã, é de noite, agora são quase 11 da noite. E eu escolhi gravar aqui nesse local que está um pouco desorganizado, porque eu estava trabalhando e também eu não arrumei nada, meu cabelo está todo bagunçado, mas eu escolhi gravar assim porque nós vamos falar um pouco sobre isso na frente, tá bom? Nós estamos com um novo tema esse mês. Nós vamos estar falando sobre prioridades, um lugar de primazia. Eu não sei se você sabe, mas primazia fala do primeiro lugar dentro das nossas prioridades. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque eu sei que nós podemos estar aqui, talvez em tempos diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas nós estamos unidos aqui com um só propósito, Pai. Tocar o Teu coração, porque nós queremos Te agradar, nos unir como equipe, Senhor, como um time, nos consagrar diante de Ti, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, Pai, para que Você possa tocar os nossos corações e abrir os nossos olhos para aquilo que nós precisamos ver e entender. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego em Suas mãos esse momento juntos. Amém. E então, eu queria que você abrisse no nosso versículo base desse mês, né? Em Mateus 6. Mateus 6, no capítulo 33. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, amém? Está pronto? Vamos lá. 6,33 diz: mas buscai primeiro. Em algumas versões enfatizam, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é interessante que se a gente voltar no contexto, a gente vê que o Senhor estava falando sobre coisas que nós comemos,
sobre o nosso vestir, sobre a nossa vida em geral. E ele fala sobre a preocupação, que nós não devemos estar preocupados com essas coisas, mas nós devemos ter uma coisa que devemos buscar, ou que deve coordenar a nossa vida nessa terra. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é exatamente tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. É aquilo que é os direitos e deveres do reino, né? Tudo que diz respeito ao reino de Deus. Então, buscar o reino e as coisas do reino. E tem um texto muito interessante que a gente estava lendo, né? Também foi um dos focos do nosso devocional passado. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas 10, no versículo 41. Jesus chegou no lugar e é muito interessante. Ele começou a ensinar os discípulos e começou a juntar pessoas. E ele estava na casa de Lázaro e Marta. Tinha Marta, Maria e Lázaro, né? Então Marta começou a andar de um lado para o outro, né? E para servir as pessoas que estavam ali, para acomodar as pessoas que estavam ali. E aí Marta para e talvez agitada e agoniada, vendo todas aquelas pessoas paradas e só ela se esforçando para acomodar todo mundo, para ajudar todo mundo. Ela pergunta, Senhor, eu imagino ela explodindo na hora, assim, explode, Senhor, não se importa que eu esteja aqui me esforçando e me dando o meu máximo, e nem minha irmã vem me ajudar. Pede para que ela me ajude. E o Senhor fala, Marta, Marta, você está cuidadosa, né, preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e da qual não será tomada. E quase Jesus estava dizendo assim, Marta, você está muito preocupada, está fazendo muitas coisas, você está buscando muitas coisas, mas só uma coisa é necessária agora, né? E Maria escolheu isso, então eu não vou falar para ela te ajudar, não. Então, o que é que Jesus estava falando? Será que ele estava falando que talvez a comida, o que vestimos, ou até o servir e acomodar as pessoas não é importante? Não, ele estava falando nada mais, nada menos que, naquele momento, existia uma prioridade, um lugar de primazia maior, que naquele momento deveria ser dado ao Senhor. E é interessante, porque a gente pode classificar a nossa vida em prioridades, né? Eu estou fazendo esse vídeo agora justamente porque eu tinha algumas outras prioridades para fazer. É o que você está vendo aqui. O meu cabelo está assim meio bagunçado porque eu tinha outras prioridades. Então, quando a gente fala de prioridades, a gente fala de coisas que podem sim ser colocadas na frente de outras. E que aquelas coisas vão nos levar a nos esforçar por aquilo mesmo antes de outras. E é muito interessante, porque quando a gente fala de um lugar de primazia, a gente fala de algo que compromete todas as outras obrigações, as outras prioridades da nossa vida. Por exemplo, roupa, vestuário, coisas dessa vida, trabalho, é muito importante para mim. A minha família é importante para mim. Mas existe algo que está no lugar de primazia. Esse algo, ele perpassa toda a minha vida. Ele toca a minha família, toca a maneira como eu lido com as coisas, toca a maneira como eu lido com as coisas simples e também complexas da nossa vida. E é exatamente isso que Jesus estava falando. Essa uma coisa que é necessária. E esse primeiro lugar deve ser dado ao reino dele e ao Senhor. Ao Senhor e ao seu reino. Então, eu te pergunto, qual tem sido a nossa prioridade? Será que às vezes a gente tem colocado prioridades, ou na verdade coisas, né, no lugar do Senhor? Né? Muitas vezes, talvez, a gente coloca desejos, sonhos. Talvez eu vou falar isso, se você ficar com raiva de mim, eu não estou nem aí.
mas às vezes a gente coloca uns namoricos no lugar do Senhor, sendo que nós deveríamos tirar aquele tempo, né, nossa adolescência, é realmente para nós nos dedicarmos a Deus. Nós nos dedicarmos a viver uma vida santa, descobrirmos aquilo pelo qual Ele nos chamou, nos dedicarmos na obra. Eu sempre falo para vocês que esse tempo específico que vocês estão aqui é um tempo único, porque é uma fase que nunca mais vai voltar. Então, aquilo que vocês estão fazendo, façam com todo o coração, se dediquem ao máximo, porque nesse lugar é que vocês vão estar crescendo. E às vezes tantas outras coisas tentam ocupar esse lugar, né? Eu gosto de uma frase de Laura Sogueles, que eu estava vendo no curso Dizendo pela Sua Presença, é que ela fala que muitas coisas sempre vão lutar pelas afeições do nosso coração, sempre vão tentar ocupar aquele espaço que deveria ser só do Senhor. Gente, muitas vezes coisas lícitas, não coisas ilícitas. Cara, poderia ser lícito, mas aquele não é o tempo para, aquilo não é o tempo para isso. Poderia ser até algo bom, mas eu escolho colocar e dedicar o meu tempo ao Senhor. Eu escolho escolho a boa parte, né? Que é estar com o Senhor, que é permitir que o Senhor seja o dono e seja o aperfeiçoador de toda a minha vida. Esse é o melhor. Quando nós... porque eu não consigo desenhar para vocês agora, mas imagine, é como se cada coisa na nossa vida tivesse uma área, e cada área tivesse uma certa importância. Às vezes o maior problema é que as pessoas trocam a importância dessas coisas. Aí é onde elas se atrapalham, é onde elas não sabem dizer não, é onde elas não sabem ser firmes no seu propósito. E é interessante porque, por exemplo, quando nós colocamos o Senhor nesse lugar de primazia, o lugar de primazia é onde ele é primeiro em todas essas áreas. Ou seja, não importa qual área seja, você sempre vai estar olhando para o Senhor, olhando para a vontade de Deus, olhando para o reino de Deus. Eu gosto de um exemplo muito bom, é um homem de Deus que eu me admiro bastante, que é Israel Subirá. E ele tem um grande testemunho sobre, na verdade, uma coisa muito básica, simples da vida, que é o casamento dele, por exemplo. Ele fala sobre esse texto, né? Que ele escolheu colocar em primeiro lugar o Senhor e buscar no Senhor a vontade dele e viver a vida que o Senhor tinha para ele. E buscando o Senhor e o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, de repente ele diz que Deus trouxe uma pessoa que era areia demais para o caminhozinho dele, né? Ele sempre fala isso. Eu acho incrível porque até nisso ele fala, né? Falando até nisso Deus foi certeiro, né? Mas só quando a gente encontra e permite que o Senhor tome esse lugar de primazia em nosso coração. Então, eu queria que você mesmo nesse momento avaliasse a si mesmo. Eu também me avalio às vezes e busco pensar, será que algo tem estado no meu coração? E em lugar do Senhor, né, ainda que seja uma coisa lícita, a Joyce Meyer, gosto dela porque ela fala até mesmo dos filhos, né, que nós não devemos nos preocupar nem mesmo com os nossos filhos, que às vezes o pai e a mãe colocam até mesmo o filho e a filha com tanta preocupação no lugar do Senhor. E ela fala que, na verdade, quando nós aprendemos a colocar o Senhor no centro da nossa vida, nós aprendemos a descansar a respeito de tudo. Até mesmo em relação a coisas que são bem sérias, como a nossa família. Mas aí ela aprendeu com o Senhor que não é preocupação que vai fazer com que a gente melhore as coisas, mas na verdade é o descanso que vai fazer com que a gente solucione as coisas justamente com o Senhor. Isso ela fala muito no livro Campo de Batalha da Mente, que eu aconselho que vocês leiam. E tem um último texto que eu queria que vocês lessem comigo, que é no Mateus, no capítulo 5, no versículo 24, que diz: nenhum homem pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de odiar um e amar outro, ou se apegar a um e desprezar a outro. Por isso vocês não podem servir a Deus e a mamão.
O Senhor Jesus estava dando exemplo do dinheiro, né? Mas quantas outras coisas, né? Talvez para alguns os filhos, talvez para alguns a escola, talvez para alguns, não sei, o namoro dos sonhos, não sei o quê, isso e aquilo, ocupam o lugar de Senhor na sua vida. Isso pode parecer estranho talvez, mas é muito comum, né? É como se nossa vida fosse guiada realmente pelos nossos afetos. E o Senhor fala aqui que nós não podemos ser direcionados por duas coisas. Porque se você parar para pensar, aquilo que nós desejamos se torna a base das nossas decisões. Então, se você deseja fazer uma faculdade legal, suas decisões vão correr para aquilo. Mas se você dizer assim, Senhor, eu escolho colocar minhas decisões de lado, os meus desejos de lado, e me apegar ao seu reino e à sua vontade. Aí agora seus desejos e seus sonhos vai ser direcionado pelo reino de Deus. E aí você vai encontrar, na verdade, em Deus, aquilo que na verdade você já esperava, é aquilo que Jeremias falava, o Senhor falava através de Jeremias, né? Eu sei os planos que tenho ao seu respeito, planos de bem, não de mal, de dar o fim que você espera. Então, o que o Senhor está dizendo, na verdade, é que a gente não pode ser direcionado por duas coisas, nós podemos ser governados por duas coisas. Aquilo que nós escolhemos e desejamos se torna o foco e o governo da nossa vida. Ele está falando de ser Senhor. E é aquilo que a nossa vida vai viver a serviço dele. Ele está falando de servir Senhor. Então, algo que governa a nossa vida, governa as nossas escolhas e decisões. E aquilo que nós fazemos. Então nós não podemos ter lugar para outra além do Senhor. Por quê? Por quê, amigo? Porque a Bíblia já está dizendo, meu amado, está dizendo aqui porque nós, de alguma forma, nós vamos ser tendenciosos a pender para um lado e para o outro. E sabe, meus amados irmãos e meus amados adolas que eu amo tanto, sabe, eu não quero escolher estar nesse lugar onde eu vou estar meio que numa corda bamba, onde eu vou poder pender para um lado ou poder pender para o outro. É um lugar muito perigoso, porque nem sempre sabemos, sabe, você é ser humano, você nem sempre sabe para onde você vai pender. Tem muita gente que não escolhe o caminho certo. Então eu escolho intencionalmente colocar os meus planos e a minha vida direcionada para o Senhor. Seja lá o que for que esteja à minha frente, eu escolho o Senhor. E eu escolho o reino de Deus. Né? Eu escolho servir ao Senhor e viver em prol do reino dele. Na certeza de que a promessa será, que ele diz, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Né? O que foi acrescentado a Maria, senão uma das mulheres que teve maior intimidade com o Senhor, viu seu irmão ressuscitar? O que é que o Senhor pode nos dar? Né? Eu digo assim porque às vezes a gente é muito egoísta nesse sentido. Né? A gente só deseja as coisas esperando que as coisas nos dêem algo. Então, se for assim, será que as coisas podem nos dar mais do que o Senhor? Será que as coisas podem nos dar mais e melhores coisas do que o Senhor? Se a gente for agir por esse lado mais egoísta, né? Mas se for agir pela atitude correta, será que vamos ao Senhor somente por aquilo que Ele quer nos dar? Fazer dele o Senhor da nossa vida, Senhor que governa a nossa vida, o nosso querer, e os nossos anseios e a nossa vontade. Eu quero viver por isso, eu estou quase chorando, mas eu quero viver por isso. Às vezes eu não vivo assim, sabe? É difícil, cara, é difícil. Mas é uma decisão. Por isso que é prioridade. Engraçado que prioridades porque nós decidimos. Nós decidimos. É você que decide. O que vai estar em primeiro lugar na sua vida, o que vai direcionar a sua vida. Eu escolho que o Senhor seja essa direção. E eu oro para que essa seja a sua escolha também. De que Ele possa governar a sua vida na escola, Ele possa governar a sua vida quando você for ter um trabalho, quando você for formar uma família.
naquilo que Ele lhe chamou aqui na terra, que nada mais ocupe o lugar de primazia, senão o Senhor. Então eu sei que a gente vai estar falando mais isso na frente, mas eu queria que nós tirássemos esse tempo mesmo para nos colocarmos diante dEle, em que Ele ocupasse esse lugar. Eu nem escolhi a música ainda. Se você que está aí, você pudesse se entregar ao Senhor e colocar Ele, se existia alguma coisa que estava fora do lugar. Vamos alinhar o nosso coração ao Senhor. Obrigado, Senhor. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, conhecedor do meu coração, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, o conhecedor do meu coração.
aquelas áreas que somente Ele deve ter em suas mãos. Eu me entrego a Ti, eu entrego os meus planos, eu me entrego, me entrego a Ti. Nos entregamos, Senhor. Nos entregamos, Senhor. Não servimos a dois senhores, servimos a só um Senhor, Jesus. Eu não sirvo a dois senhores, ninguém mais tem a primazia no meu coração. Somente Jesus. Eu não sirvo a dois senhores, somente a um, dono das minhas afeições, dono das da minha paixão, dono do meu coração, Jesus. Oh Senhor, as Escrituras dizem, Deuteronômio 6:5, ama, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Quando o Senhor Jesus, quando perguntaram o maior mandamento, o Senhor Jesus disse: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ama, pois, o Senhor teu Deus acima de tudo, com toda a força. Você é a mim, oh Senhor. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei de todo meu coração, alma e mente. Derrama minha oferta, oh Senhor, que essa seja a nossa adoração. Colocar em primeiro lugar em todas as coisas, Senhor. Em tudo que nós fazemos, em tudo, Senhor. Aonde formos,
onde entrarmos, onde estivermos, que você seja a primazia do nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, como diz a sua palavra, livra-nos do mal, Pai. Livra-nos, Senhor, de não colocar você em primeiro em tudo, Senhor. Queremos te servir, queremos viver para ti, Senhor. Viver só para ti. Viver para ti. Sim, viver para ti. Tu és o primeiro em tudo. Viver para ti. Senhor, o primeiro em tudo. Seja o primeiro. E também o último. Seja o primeiro e o último. Lembrei de uma canção. O princípio e o fim, minha canção, minha razão. O primeiro bem aqui, a razão, minha devoção, a razão de viver és tu. Minha razão de estar aqui és tu, o princípio e o fim, minha canção, minha devoção. Recebi essa canção há um tempo atrás. Ela fala sobre o Senhor ter um lugar de primazia em nosso coração, ser o primeiro e o último. Antes da gente terminar, eu queria apenas que você fizesse uma oração ao Senhor aí no seu lugar. Vamos orar para terminar, mas vamos continuar esse mês, amém? Obrigado, Senhor. Seja o primeiro em nossa vida, Pai. Seja o primeiro em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana. Tenha um ótimo dia. Que você possa colocar o Senhor em primeiro nessa semana, amém? Que possamos colocar Ele e exercitar isso, porque nós só temos um Senhor, nós só servimos a um. O nome dele é Jesus.